Olá, mais uma vez aqui para conversarmos sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 57, falando sobre dinheiro, nessa epístola de Paulo aos Timóteos. Confesso que é um tema bastante complexo, porque é um tema que tem muita teoria e muito pouca prática, todos nós. E temos muito ainda a aprender sobre tudo isso. Muitas passagens no Evangelho falam e se referem ao dinheiro, a César o que é de César, a dracma perdida, o óbolo da viúva, mas duas assustam, né? e foram usadas maldosamente durante toda a história. Uma delas é a história de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, em que fala sobre a venda de um terreno para doar para a igreja, e quando eles levam como dízimo, eles levam um valor menor do que o valor da venda. E na conversa com Pedro percebe que Ananias está mentindo, a esposa não estava com ele, e ele acaba morrendo na frente de todos. E a esposa, que chegou logo depois, confirmou a mentira, e depois de alguns dias também morreu. E fica assim como que uma espécie de castigo imediato, de que se você não paga o dízimo, você morre. Fartamente usado pela terapia do medo de muitas linhas religiosas. E a segunda, a mais famosa, sobre o jovem que procura Jesus, um jovem muito rico, que queria segui-lo. Jesus falou: abandona os teus bens e me segue. Ele ficou triste porque ele era muito rico. Então Jesus conclui que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E eu nem estou preocupado se o camelo aí é um animal, é o cordão feito pelo fio do camelo, e se a agulha é uma passagem que tem no muro, tinha no muro de Jerusalém, quando os portões centrais ficavam fechados. A questão é o que e como fizeram com essa parábola, que pode ser interpretada de diversas maneiras. O que é ser rico? É estar preso aos bens. E para estar preso aos bens, não precisa ser rico, pode ser pobre. Preso a nada. Mas o que nos incute é que para ir para o céu, tem que ser pobre. Muitas vezes, as pessoas se comprazem em ser pobre porque terão a garantia do céu. E não é verdade. Não seria justo. Só que essas interpretações, elas lidam e constroem e reforçam crenças limitantes. E essas crenças nos prejudicam. Qual é a questão sua em relação ao dinheiro? Emmanuel afirma nesse capítulo 53, o dinheiro não é o flagelo da humanidade. E também afirma que ninguém pode ser condenado pelo que honestamente conquistou. A questão é o mau uso, independente da quantidade que se tenha. Se nós perguntássemos para qualquer pessoa qual é a essência do dinheiro, hein? As pessoas iam falar poder, autoridade, respeito, privilégio, distinção, sustento, segurança, caridade. Mas isso não tem a ver com essência. Tem a ver com consequência. A essência é o que define o básico. O dinheiro é um recurso. O dinheiro é energia. É muito fácil a gente perceber que tem muito rico que é pobre e muito pobre que é rico. E lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 815, fala que a prova de ser rico é muito mais difícil. É muito mais fácil sucumbir sendo rico. Por causa do poder, por causa da autoridade, por causa do poder fazer qualquer coisa. E no livro Céu e Inferno, tem a história da Condessa Paula, que em muitas encarnações foi muito pobre e veio numa encarnação muito rica. E foi justamente
quando ela explica a felicidade na vida espiritual, foi de ter aprendido durante pobre muitas coisas e quando teve a oportunidade de vir como rica, soube usar esse recurso para ajudar as pessoas. E a felicidade futura, como está escrito no próprio livro O Céu e o Inferno, não tem nada a ver com condição social, com condição intelectual e com condição econômica. Tem a ver com o que nós fazemos com os recursos que Deus nos dá. Sejam eles parcos ou abastados. Porque se a pessoa veio rica, ela pode perfeitamente gerar riqueza, gerar progresso, gerar cultura, gerar conhecimento e fazer muito bem à humanidade. Em hebraico, a palavra dinheiro, ela tem uma estreita relação com a palavra desejo. O desejo é bom ou o desejo é ruim? Depende de quem domina quem. Aquele que se escraviza pelo desejo é seguramente o mais pobre. O desejo dele tanto pode nutrir a nossa existência, quanto pode envenená-la. E aí cai uma ficha. Se você dominar o desejo, você domina seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é proporcional ao seu nível de consciência. Quando você deseja, está diretamente, então, relacionado ao seu livre-arbítrio. Dominar o desejo para ter controle sobre o livre-arbítrio. Se você ganhasse na loteria, pergunta tão comum, se você ganhasse na loteria, o que você faria? Trocaria de casa? Trocaria de carro? Trocaria de cidade? Trocaria de amigos? Quem você seria? Quem você seria? A mesma pessoa? O desejo, muitas vezes, quando desequilibrado, ele gera orgulho e gera egoísmo, que são as fontes do infortúnio humano. Em tudo que é desequilibrado, tem orgulho e tem egoísmo. E se nós fôssemos fazer um teste, para quem, por exemplo, é orgulhoso e egoísta, é como um amigo que visitou um outro amigo, profundamente orgulhoso e egoísta, em que ele foi visitá-lo com um espelho. Aí ele chegou para esse amigo e falou: eu queria aqui fazer uma dinâmica com você. Aí ele desembrulhou o pacote. É um presente? Não, não é um presente. Eu queria fazer aqui um exercício com você. Botou o espelho ali na frente, perguntou: o que você está vendo? Eu estou vendo eu mesmo. Falou: perfeitamente, agora espera um pouco. Aí ele raspou o nitrato de prata que tem atrás do espelho. E agora, o que você está vendo? Eu estou vendo você. Muitas vezes, a gente tem que raspar o nitrato de prata do espelho para ver além, muito além de só nós mesmos. O problema, ele só vira problema quando você dá importância a ele. E qual é a semelhança, por exemplo, entre um sovina e um esbanjador? Porque parecem opostos. Um gasta de menos e o outro gasta de mais. O ponto comum entre eles é o excesso de valor que eles dão ao dinheiro. Quanto mais valor você dá, maior é o problema. Um valoriza tanto que não gasta nada. E o outro valoriza tanto que gasta o que tem. E isso é um problema, porque é um desequilíbrio. Portanto, nós temos que nos colocar acima dos problemas. Ou você será vítima. E aonde tem vítima, tem um algoz. Vítima é o obsediado.
Algoz é o obsessor. Onde tem vítima e tem algoz, precisa de um salvador. E muitas vezes você busca isso no externo, quando a tua salvação está no interno. E puxando uma fala do mestre ascensionado, Jalku, se você não se identificar como um sofredor dentro de um cenário de sofrimento, você se libertará. Seja com o dinheiro, seja com qualquer coisa na tua vida, seja mestre. Seja mestre do seu desejo. Que assim seja. Que Deus nos ilumine.